Como é que é, seu malandrecos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sr. Ken. Pois, hoje, top 10 jogos que eu mais gostei de jogar. Mais nada. Rola aí, intro. Mas quem é? O Sr. Ken, o Sr. Ken. Mas quem é? Mas afinal quem é que é? Como é que é, minha gente? Eu sou o Sr. Ken. Pois, para quem não me conhece, não é? Pá, e hoje decidi fazer um vídeo assim um bocadinho diferente daquilo que eu costumo trazer. Aliás, vamos dizer a verdade, até foi o irmão do nosso Gandhi, inscrito aqui do canal, que viu no canal do Jota que ele fez este vídeo. Depois pegou a mandar mensagem. Ok, tu podias fazer o vídeo como o Jota fez, dos 10 jogos, eu gostava de ver. E acho que os gandis também iam gostar de ver. E eu disse, mano, se calhar tens razão, pá, se calhar vou fazer isso. Minha gente, como é óbvio, isto é um bocadinho subjetivo, não é? Porque os 10 jogos que mais me marcaram a mim, certeza que são completamente diferentes daqueles que te marcaram a ti. E não se esqueça que eu sou do início das consolas. A minha primeira consola foi a Mega Drive. E eu joguei Mega Drive. E lembro-me bem. Ou seja, nesta lista vão estar alguns jogos antigos e alguns recentes também. Por isso, malta, sem mais demoras, porque vocês querem é ver isso, vamos começar aí com o top 10. Em 10º lugar, Wario Land 4, malta. Muito pouca gente se lembra deste jogo. É um jogo para Game Boy Advance, mas um jogo que eu passei horas e horas e horas a jogar quando era miúdo. Adorava jogar este jogo. Como vocês podem ver, os gráficos não são maravilhosos, mas são gráficos da Game Boy, não é? Mas na altura nós éramos felizes com pouca coisa. A gameplay era fixe, era divertida, passei horas a jogar isto, muitas vezes no carro. E sempre que me lembro deste jogo traz muita nostalgia. Um dia desse trazer para o canal. Ou seja, começámos este top com um jogo da Game Boy Advance. Tem para viciado, né? Em 9º lugar, Championship Manager, malta. A maior parte de vocês não se lembra disto, de certeza, mas também não há muita gente que se lembra. E este é o Championship Manager 01, ou seja, antes do Football Manager, existia o Championship Manager. E como vocês podem ver, era um bocadinho arcaico, não é? Só que foi o primeiro vislumbre que eu tive, neste caso, deste tipo de jogos. E passei horas a jogar isto. Horas a jogar isto, malta. Cheguei a fazer diretas para jogar Championship Manager, e era uma coisinha tão simples quanto isto. Eu acho que nesta altura nem havia aquela coisinha dos bonequinhos a mexer, nem nada dos golos. Imagina! Era só simulação. Sem dúvida, um grande jogo. E na altura foi uma revolução. Em 7º lugar, Tomb Raider Last Revelations. Pois, é o Tomb Raider 4, se não estou em erro. E eu joguei para a PlayStation. Para a 1. Imagina! Ai, Jesus! Maltinho, como vocês podem ver, os gráficos eram muito arcaicos. Eram os gráficos da PlayStation 1. Mas o jogo, nesta altura... Pá, os jogos eram enigmáticos, eu não sei explicar. Eu chegava a comprar revistas, as revistas da PlayStation, para conseguir passar os jogos que eram mesmo difíceis. Os jogos eram mesmo complicados de se passar. E às vezes tinhas que puxar mesmo para a cabeça. E eu lembro que eu joguei isto com o meu pai. Pois! E então era o meu pai e eu, vinhamos os dois assim, e ele também gostava de jogar, até, imagina, o meu pai gostava de jogar. Pois! E era mesmo difícil, malta. Algumas partes do jogo nós tínhamos mesmo que puxar muito para a cabeça. Era um jogo cheio de enigmas, não é como agora. Agora o Tomb Raider parece, como disse no vídeo, o Jota no vídeo dele, Tomb Raider agora parece um Uncharted, mas uma mulher. E nesta altura era diferente, o jogo não tinha nada a ver. Era completamente diferente. Foi o primeiro jogo do género, de plataformas, assim que eu joguei, que ia puxar um bocadinho mais para a cabeça de aventura. E sem dúvida que me marcou. Não foi este, eu joguei o 1, o 2, o 3, o 4, mas este... Acho que de todos foi aquele que mais me marcou, porque por exemplo a cena que vocês estão a ver agora, eu já não jogo o jogo há 15 anos e eu lembro perfeitamente de passar isto, porque era mesmo difícil, às vezes vocês tinham que puxar muito para a cabeça. Em 6º lugar, Metal Gear Solid 1! Pois! Maltinha, muita gente não faz a mínima ideia deste jogo, e vocês podem ver os gráficos que eram ridículos, não é? Ridículos na altura eram fantásticos, para nós era a melhor coisa que havia, na altura. E já era uma revolução. Foi o primeiro jogo que eu passei de início ao fim. Acho que acabei o jogo mesmo completamente. Pá, o jogo era fantástico. Apesar dos gráficos não serem nada demais, a jogabilidade, se nós jogarmos agora, nós temos outra base de comparação, na altura o jogo foi incrível. E aposto que muitos de vocês se vão relacionar. É verdade, escrevam aí nos comentários se algum destes jogos para vocês foi marcante ou não. Minha gente, em 6º lugar, um jogo que joguei muito recentemente, para a PlayStation 4. Ghost of Tsushima. Foi para a 4, não foi? Foi para a 5. Não, acho que foi para a 4. Foi para a 4. Acho que até para a 5 nem saiu. Minha gente, toda a gente sabe, pelo menos aqueles que me seguem há algum tempo, este jogo para mim marcou muito. Eu passei o jogo completo, de início a fim. Tem uns gráficos incríveis. Eu também gosto muito desta cultura oriental e assim, para mim marca-me um bocadinho.
Achei o jogo com uma dinâmica de lutas incrível. Uns gráficos fantásticos. Dá para personalizar quase tudo no personagem. Achei a história também interessante. Não é das melhores histórias, não. Mas achei a história, pá, fixe. Mas acima de tudo, o que mais me marcou foi toda a envolvência do jogo. Eu conseguia passar 5 ou 6 horas a jogar aquilo. 7 horas, 8 horas. A jogar Ghost of Tsushima que não me cansava. Achei o jogo incrível. Aconselho toda a gente que quiser comprar isto. E não é um jogo super atual. O jogo é espetacular. Vocês vão passar horas e horas super divertidas. Se gostarem muito desta cultura oriental. E também se não gostarem. Mas o jogo é espetacular, gostei mesmo, aconselho. Aliás, toda a gente que me segue no Instagram, eu aconselhei sempre este jogo. Em quinto lugar, não poderia faltar este jogo, como é óbvio, minha gente. GTA San Andreas. Ah, pois! Fiquei assim um bocado na dúvida entre o Vice City e o San Andreas. Foram dois grandes jogos, mas foi o primeiro contacto que eu tive com os jogos de mundo aberto. Os gráficos eram assim, não é? Como vocês podem ver. Não era grande coisa. Mas foi o primeiro jogo que vos deu assim liberdade de vocês fazerem 1500 coisas, poderem tatuar a personagem. Para nós isso era incrível, malta. Você não tem noção que isso antigamente não existia. Teres um jogo que tenhas essa dinâmica, para nós foi fantástico. Na altura. Passei momentos incríveis, as missões eram fixes, eram divertidas. Passei momentos incríveis, a história era envolvente. O tipo de jogabilidade era interessante, claro que não é... Claro que é um tipo de jogo diferente. Mas na altura foi mesmo revolucionário. Toda a gente jogou GTA San Andreas. Toda a gente. Acho eu. Toda a gente tinha uma consola e jogou GTA San Andreas. Porque vocês podiam conduzir carros, podiam conduzir motas. E na altura, para nós, isso foi uma revolução. Completamente. Por isso foi um dos jogos que mais marcou. E por isso mesmo está no quinto lugar. E acho que tu, que estás a ver esse vídeo, se calhar é de uma geração mais à frente, ou uma geração mais antiga, se calhar também jogaste este jogo. Mesmo tendo agora tipo 16, 17 anos. Que alguns de vocês têm essa idade. Alguns de vocês jogaram GTA San Andreas. Eu tenho mais um bocado e joguei. Um bocado grande, não é? Minha gente, se viste o vídeo até aqui, vê-se, mas é se carregas o likezinho e subscreves o canal, hein? Nós trazemos muitas vezes conteúdo assim diferente. Minha gente, em quarto lugar, um jogo completamente inesperado. Call of Duty World at War. Minha gente, alguns de vocês nem se lembram deste jogo, mas para mim foi um jogo marcante. Foi o primeiro jogo que eu joguei multiplayer de consola, na altura na Play 3 ou 4, nem sei. Sinceramente não tenho certeza. Mas foi o primeiro jogo que eu joguei de multiplayer onde me viciei. Aliás, primeiro não, segundo. O primeiro foi CS. O primeiro foi CS. Mas este daqui ainda me viciei muito mais que CS. Passava horas. Fiz diretas. Acho que cheguei aos mais altos rankings aqui neste jogo. Não vos posso dizer com certeza, mas cheguei aos mais altos rankings neste jogo. Fui convidado por Clash porque jogava mesmo bué deste jogo. Jogava mesmo muito. Para fazer parte de Clash, para competições. Jogava muito bem e era no comando. Nem era rato e teclado, era comando. Este jogo para mim marcou-me imenso. Foi muito fixe. Gostava muito de jogar. Era divertido, tinha mapas fixe. E foi, sem dúvida, o jogo que eu mais joguei na minha vida toda. Não sei, não sei, temos aí mais um na lista que se calhar joguei mais. Mas joguei mesmo muito, adorei este jogo e tenho saudades deste jogo. Apesar de que os gráficos, lá está, não são fantásticos, mas pronto. Mas mesmo ainda agora se calhar era um jogo divertido. Em terceiro lugar, não podia faltar, claro, para quem gosta de jogos de aventuras e jogos com uma história boa, não podia faltar Uncharted, não é? Eu daqui tinha que escolher um, pá, eu vou dizer, escolhi o Uncharted 4 porque a história é grande. O jogo é grande, tem uma história interessante, os gráficos são bons, a jogabilidade é fixe e acho que escolhi por causa disso. Mas todo o pacote de jogos da Uncharted acho que são super divertidos. É um jogo que ainda há pouco passámos outra vez. O jogo, passámos o 1, 2, 3 e 4. Pá, um jogo divertidíssimo. Aliás, a maior parte das... acho que os jogos todos nós fizemos o jogo 100% headshots, ou mais ou menos isso, não é? Fizemos em live, foi muito fixe. Só podemos matar inimigos com headshot. O jogo tem enigmas, tem uma história interessante. As personagens falam em português, que eu acho isso espetacular. E acho que na altura, quando saiu o Uncharted 1, também foi revolucionário na altura. Eu lembro de jogar o jogo, logo o Uncharted 1 e achar o jogo fantástico. Um jogo que fazia muito lembrar aquela dinâmica de Pirata das Caraíbas e não sei o quê. E acho que foi uma saga que foi até a 4, depois saiu o das meninas. Mas o das meninas não foi tão bom. Acho que acabou bem, com 4 jogos, mas sinceramente tenho saudades de um jogo assim. Tenho mesmo, mal. Nunca mais saiu um jogo assim deste género. Apaixonante, como me apaixonou este. E pronto, estamos à espera, não é? Em segundo lugar, The Last of Us 2, malta. Para mim, sem margem nenhuma de dúvida, o jogo com a melhor história de todos os jogos já feitos até hoje. É a minha opinião e a opinião de muita gente.
Acho que a história do Last of Us 1 e 2 é uma história de continuidade, não é? Mas a história tem uma moral no final do jogo, deixa-vos a pensar, tem revés na história. É como se estivéssemos a ver um filme com uma jogabilidade espetacular, com os gráficos incríveis. Para mim, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogos de sempre a nível de jogabilidade. Mas isto é uma certeza que eu tenho para mim, é sem dúvida a melhor história em videojogos que eu já joguei. Para mim, na minha opinião. Acho que é um jogo completamente marcante, que tenho vontade de jogar outra vez. Já joguei uma vez, tenho vontade de jogar, agora não tenho tido muito tempo, mas quero muito voltar a jogar. Não tenho dúvidas nenhumas, foi muito bem conseguido. Só espero que nos tragam mais jogos deste género, porque realmente este jogo foi fabuloso. Se vocês nunca passaram, por favor, este é um jogo obrigatório, tem que jogar mesmo. Joguem o 1 e depois o 2. Se tiverem possibilidades, pá, apostem nisso. Em primeiro lugar, ai meu Deus, o que é que vem aí? Minha gente, Pokémon Gold! Pokémon Gold! Pá, há muita gente que não vai concordar com este jogo, mas para mim foi o jogo que mais me marcou na minha vida inteira. Foi o Pokémon Gold. Pokémon Red introduziu-me nos Pokémons e tal, e comecei a jogar. Red, Blue e Yellow. Mas sem dúvida o jogo que eu mais joguei, foi o Pokémon Gold. Passei horas infindáveis a jogar isto. Fiquei completamente viciado em Pokémons, comprava revistas, tinha tudo. E eu acho que mesmo a história, sendo um jogo da Game Boy, a própria história, da maneira que era construída, tu sentias que eras tu que estavas a apanhar os Pokémons mesmo. Estás a perceber? Sentias que eras tu mesmo o treinador de Pokémons. Deixavas-te envolver na tua história. Tinha Pokémons lendários que às vezes as pessoas não sabiam como é que haviam de os apanhar. Depois havia uns bugzinhos para tu teres mais Master Balls, para teres mais Rare Candies. Quando descobrias essas coisas era apaixonante. O jogo é incrível. Sei que muita gente agora, por exemplo, se jogasse agora o jogo, como joguei há pouco tempo, em velocidade normal, nós já não estamos habituados a isso. E em velocidade normal pode ser às vezes um bocado secante. Mas eu digo-vos uma coisa, na altura, para mim, o jogo tinha uma velocidade normal. Então agora está tudo muito mais acelerado. Mas na altura tinha uma velocidade normal. Fiquei completamente apaixonado pelo jogo. Foi na altura que apareceu os ovos dos Pokémon. Um jogo que ainda hoje, se jogar, lembro-me de quase tudo. E adorei, malta. Adorei mesmo. Pronto, minha gente, este foi o meu top 10 de jogos que mais me marcaram na minha vida. Deixa nos comentários quais foram os jogos que mais te marcaram a ti. Se gostaste deste vídeo, se achaste divertido. Ainda tenho umas menções honrosas para deixar aqui. Porque houve muitos jogos que eu não mencionei aqui. Eu já joguei centenas e centenas de jogos. Imagina, se eu sou do início das consolas, imagina. Sonic, Age of Empires foi um jogo que eu joguei muito. Black and White, alguns de vocês não conhecem, mas é um jogo fabuloso. Counter-Strike, joguei muito nas LAN houses, que agora já ninguém usa isso. Mas na altura havia LAN houses para jogar. Isto é futebol. Pois. O Isto é Futebol. Pessoal, escrevam nos comentários se lembram do Isto é Futebol. Foi um jogo que eu joguei imenso. Foi o primeiro jogo onde nós podíamos ter camadas jovens e jogámos nas camadas jovens do clube. Tinha comentários em português, lembro perfeitamente. E pronto, deem a vossa opinião. Sei que muita gente vai discordar com este top. Alguns vão concordar. Alguns vão sentir nostalgia. Pronto, minha gente. E que o mundo das consolas nos continua a trazer jogos assim deste género. Assim apaixonantes como estes. E continuo sempre a evoluir. Minha gente, muito obrigado a toda a gente que viu o vídeo até esta altura. Deixa like, um abracinho, portem-se bem e já sabem, é seguir. Livezinhas de segunda a sexta-feira, lá para as 6h30 até às 8h15. Todos os dias, malta. Menos ao sábado e ao domingo, senão a minha mulher é. Um abraço, malta. Portem-se bem. Mas quem é? A senhor quem? Mas quem é? Mas afinal quem é que é?